eu acho que faz uns 12 anos, eu ainda não parei pra contar. Ou 13, né? Porque já são 14 anos de Dunamis. A gente fez aniversário agora de 14 anos. Você tá quase Então, desde o começo, eu tô então. quase desde o começo. Quando Quase eu vim... debutante do... Acho quase debutante. Quando eu vim, eles ainda... A gente só tinha um culto por... Só não, é muita coisa, né? Um culto por mês, mas era menor. Bem menor, assim. E o Theo tava ainda... ele já tinha a visão, né, certa do que ele Você já queria conhecia com ele? Dunamis. Não. Ó, é uma coisa doida. Eu estudei com o primo do Theo quando eu tinha 15 anos na escola. Ele era da minha sala. E acabou que... Primo de consideração, né? Eles chamam... São muito próximos. Então, o pai desse nosso amigo em comum, ele acabou falecendo. Ele era muito próximo do Theo, muito próximo da família Hayashi. E eu fui no velório, que foi na igreja. Então, foi a primeira vez que eu fui na minha igreja, que é a minha igreja até A hoje. Zion Church. A Zion Church, isso. E eu lembro que me impactou muito, porque eles estavam orando ali juntos e tinha muita presença de Deus naquele velório. Então, foi algo que impactou, mudou a minha vida. Eu tinha 15 anos, assim. Eu falava, gente, o que tá acontecendo? Impactada no velório. Velório. Animal. Doideira, coisa doida. Vai Nem ser eu um sabia corte disso, desse animal. empaquetada no... Ai, meu Deus. Tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Porque... Mas foi muita presença de Deus. Eu lembro que eu fui embora e nunca mais vi ninguém daquelas pessoas, nunca mais. E acabou que esse meu amigo, ele mudou de escola também, né? Com toda a situação toda do pai, ele foi para uma escola mais perto da casa dele, então. E nunca mais tive tanto contato. Só que tem uma prima do Theo, daí essa é prima de sangue mesmo, que fazia a mesma faculdade que eu. E quando eu entrei na faculdade com 17 anos e fui fazer comunicação social, rádio e televisão, né? Meu sonho era impactar a esfera. Ainda creio que eu ainda, de alguma forma, vou estar nessa esfera, assim. Ainda sei que é de algum jeito, assim. Você sabe que Deus te chamou pra alguma coisa nessa esfera área? de comunicação, principalmente. Então, Que é um meio rádio, difícil. televisão, cinema. É um meio bem difícil. Bem complicado. Na escola, da faculdade já foi muito difícil para mim. Eu entrei muito nova, então eu saí de uma bolha cristã, porque eu estudava numa escola cristã, uma escola com princípios cristãos. Então, tudo que eu vivia na escola e na igreja de final de semana. Quando eu fui para a faculdade, eu falei, gente, o que tá acontecendo? mundo é esse? Que mundo é esse? Foi muito difícil para mim. Eu acho que muitos jovens cristãos, quando chegam na faculdade, É. sentem esse baque. Eu senti um pouco disso também. Com certeza. Com certeza. Ainda mais estudando em escola cristã, e aí vai pra igreja fim de semana e tal. É uma bolha mesmo, assim. Mas foi bom pra mim. Uma coisa que eu falo, a gente tem esse braço, né, nas universidades, que é o Pocket. Você fala, se eu tivesse um Pocket naquela época, ou um grupo de oração na minha universidade, ia ter sido muito diferente pra mim. Porque eu não tinha ninguém na minha sala, assim, que acreditava. Às vezes eles vinham, assim, na minha mesa, vamos orar aí, ora aí pela gente, pela prova. Aí colocava a mão, assim, pra eu orar pela Animal. prova. A primeira vez que eu ouvi falar a palavra Dunamis foi na minha faculdade. doideira. Nem tem tanto tempo assim que eu me formei em 2020. E na faculdade que eu estudava, né, eu transferi de faculdade. Aí a primeira que eu estudei, eu lembro que alguém sabia que eu era crente e falou pra mim assim, bem tem uns jovens crentes que se reúnem aqui na faculdade à noite. Eu, como assim? Tem culto aqui na faculdade? E aí me entregaram um panfleto e era do Dunamis Pocket, que eu demorei pra descobrir que era do Dunamis. São muitas palavras. E aí, eu nunca consegui, porque era à noite, minha faculdade era longe de casa, eu estudava de manhã, enfim. Mas eu achava aquilo super interessante. E aí eu vi que tinha em várias faculdades, cara. Eu achava isso muito legal. Sim. A gente tem O mesmo. Dunamis Pocket está pra todo lado, né? No Brasil e nas nações também. A gente Não, tem Pocket e pra eu todo acho lado. super importante, né, ter isso, porque como eu falei, eu cheguei na faculdade e fiquei meio chocada, né, assim, foi a primeira vez que eu vi drogas ao vivo, né, a galera fumando maconha como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu, gente, assim, chocadíssima. E a gente é imaturo ainda, a gente tá ali. E como nesse meu processo de sair de ir pra faculdade, os meus pais também mudaram de igreja. Então eu saí de igreja, eu fiquei sem igreja eu cresci nessa igreja e acabou que a visão mudou muito. Meus pais, muitas pessoas falaram, a gente tá saindo dessa igreja. Então eu e os meus amigos ficamos desigrejados e na faculdade, ou seja, não tinha mais a escola, que era um lugar que eu aprendia muito da palavra, aprendia muito sobre o Senhor, e eu não tinha mais a minha Te igreja. jogaram lá na faculdade. Então eu fui pra no faculdade mundão. e as pessoas queriam, tipo, isso aqui que é o certo, falavam pra mim. E ainda vim com uma bagagem ainda da igreja que me machucou. Então a gente ainda sai machucado da igreja, essas coisas. Então foi difícil pra mim ainda mais, eu acho, assim, o meu processo na faculdade, porque eu falava, então isso aqui é normal, isso aqui é tudo bem. Eu não tinha um líder na minha vida na época para falar. Então eu comecei a procurar uma igreja quando eu estava na faculdade. E umas amigas minhas me chamaram para ir
num culto de uma igreja. E eu acabei nem virando membro da igreja, só que aí eles precisavam de alguém para cantar. E como eu tinha uma banda na escola, eu já tinha cantado por muitos anos, eu já contei essa história que eu cantava muito mal, e aí toda essa história, não sei se vocês já viram falar. Mas até hoje falam que é verdade. E falam que não faz tanto tempo assim que eu cantava mal. Então eu achava que era só quando eu era pequena. Mas tudo bem, a gente fala, deixa esse povo falar mesmo. Mas essa é verdade, gente. Pra você aí que tá assistindo, você tem um sonho de cantar. Pode ser que você nunca cante bem, pode ser que sim. Será que um dia eu vou cantar bem? Eu sou uma tristeza. Olha, quando eu comecei, né, eu conto a história que a minha professora ligava pra minha mãe e falava, ela não, tira ela. Para de gastar com Tua essa... mãe falou. Não, a professora de canto. Nossa, gente. Falava. Massa. Ela era... Professora, você tá assistindo, professora? Você já Gente, viu, eu nem professora? sei se ela Queimou sabe a da minha língua. existência mais, mas eu tentei até um dia ver se ela... Mas eu acho que ela não sabe da minha existência mesmo. Queimou a língua. Mas eu tinha 13 anos e eu fazia aula de canto. E aí, a professora, ela era de canto lírico. Também minha mãe me bota numa escola de lírico. aula de canto lírico. Ela cantava ópera, né? Outro nível. Só que ela dava aula pra todo tipo, assim, de canto. E aí eu ia, só que eu cantava bem ruinzinho mesmo. E aí, só que a minha avó, essa é uma coisa bem doida, assim, a minha avó, ela cantava na igreja. Hoje eu ainda não tenho ninguém na minha família, tirando meus pais, que é convertido, né? Todos sabem muito do que eu vivo, eles admiram tudo, mas ainda não. Mas eu creio muito na conversão de todos os meus primos, meus tios. Tenho muitos tios, muitos primos. Só que eles sempre falam que eu fui a única que seguia a minha avó. A minha avó, ela ia na igreja católica e ela cantava no louvor da igreja. E eu fiquei sabendo até há pouco tempo isso. Eu fiquei super emocionada o dia que eu fiquei sabendo que eu cheguei lá na cidade. Eu nasci em Franca, uma cidade do interior de São Paulo. E eu cheguei lá e falaram, a gente ia na igreja, na missa, só para ouvir a sua avó cantar. Ela tinha uma voz muito, muito incrível. Então, ela cantava na igreja, sem microfone, e a igreja inteira ouvia, assim, com a acústica e tal. E aí eu comecei a falar, cara, e a minha avó, ela orava muito por nós, assim. Ela morreu, eu era muito, eu tinha 3 anos, eu era muito novinha. Então, não tive muito contato, assim, mas acredito muito que a minha avó tinha um relacionamento com Deus, sabe? Então, eu sinto que eu sou o fruto da minha avó, assim, né? Nossa, que mas animal. é muito doido isso, muito doido. E ninguém na minha família é músico, nem nada. Então, eu era sempre... Todos os meus primos fizeram medicina, ou são advogados, ou médicos, e eu lá, né? Imagina Ovelha a festa negra. da família, dos primos, né? Não, gente, doideira. E eu, comunicação social, fui fazer depois cantora, todas essas coisas, né? Mas... Não, e um engenheiro, Tudo a ver. Exato. repórter. E aí eu fui, beleza, eu tava na faculdade e comecei nessa igreja, e aí eles me chamaram, voltando lá pra história, me chamaram pra cantar. Falaram, não tem ninguém pra cantar, vem cantar você canta, né? Você canta bem e tal. Comecei a cantar. Só que teve um retiro da igreja de jovens, eu fui cantar, e o pastor chamou o Theo pra pregar. No que ele chamou o Theo pra pregar, o Theo já veio, e foi um pouco baque, assim, porque era uma igreja batista, então o Theo já veio já com... Hoje o Espírito Santo vai fazer um negócio. Eu sou batista, né? Vem aquela coisa mais fora do tradicional. Fora do tradicional, Assustando o E a galera já ouve, o que é isso? O que é isso? O que tá acontecendo? A galera já levou um susto. Uma galera já falou, tchau, tchau, vou dormir, não sei o que, fui embora. E eu acabei ficando que eu tava com muita saudade do sobrenatural, porque eu cresci assim, né? Tu era mais penteca. Eu era bem penteca, quando era pequena. Eu fui batizada bem nova no Espírito Santo. Eu ia nos cultos de jovens, tinha visão, era doideira nos cultos de adolescente. Então, eu tava, com saudades. Eu lembro que no culto mesmo, assim, quando eu liderava a adoração, eu queria orar em línguas e tal, e eu não podia, então eu ficava segurando. Era uma coisa que eu ficava me segurando, assim. E porque, obviamente, a gente vai respeitar a liderança, né? Então, e Deus fala com cada um diferente, cada igreja, Deus se move de uma maneira, não significa que ele não está se movendo, né? Então, acho que é muito questão de honra, assim. Então, quando a gente honra a liderança do lugar, a gente dá espaço também para o Senhor fazer, sabe? Aquilo que ele quer fazer. Então, era incrível, assim, era outra experiência pra mim, eu tava ali. E aí, quando o Theo veio, eu falei, gente, que saudades é isso? Aí ele começou a orar, daí veio uma presença do Espírito Santo, tá falando comigo. Aí começou a orar de cura, entregar a palavra de conhecimento. Foi muito forte naquela noite. No fim, ele veio falar comigo, ele falou, olha, eu preciso falar com você. Eu queria que você conhecesse, eu preciso te apresentar uma pessoa. Se um dia você quiser ir lá no curso do Duna, você me avisa. E aí eu fui e ele me apresentou a Zoe, que era irmã dele.
que é líder de adoração também. Ela hoje lidera o Ministério de Adoração da Zion Church. Né? E ela foi por muitos anos a que liderou a adoração no Dunamis. Ela era a única voz de adoração no Dunamis por muitos, muitos anos. Por muitos anos mesmo. Até ela falar, chega, passou bastão, agora eu vou cuidar da igreja aqui, da galera da igreja. Que ela é incrivelmente maravilhosa, pastora, assim, de adoração. Ela faz isso muito bem. Ela pastoreia a gente, né? Ela lidera a gente ali no nossa igreja. Até porque a gente também não todos nós fazemos parte de uma igreja. Todo mundo dentro do Dunamis faz parte de uma igreja, né?